Salve, salve meu aluno, você que me acompanha aqui nas minhas redes sociais, no meu canal aqui no YouTube, você que me acompanha no meu perfil no Instagram. Hoje eu tenho uma aula especial para você que é sobre a redação dissertativa no Enem. A gente vai falar dessa redação numa perspectiva geral. E a gente vai dividir as informações dessa aula em duas, beleza? Em duas partes, em duas aulas. Primeiro eu vou abordar as questões mais gerais relacionadas ao processo de estudo, de preparação para a redação do Enem e do processo de correção, tá? Depois eu vou falar um pouco da competência número 1 e da competência número 2. Na segunda parte eu vou falar da competência 3, da competência 4 e da competência 5. E aí a gente tem duas partes, duas aulas, não é? Tratando desse ponto muito importante para esse começo de trabalho, para esse começo de estudo, tá bom? Você, meu aluno da ETE Maria José Vasconcelos, essa aula é muito especial para você. Fique ligado em todas as informações que estão aqui apresentadas, tá? Assista a essas aulas quantas vezes você quiser para tirar dúvidas, tudo bem? E no mais, vamos lá, vamos começar. Então, aí no primeiro slide, o slide de abertura, temos aí a redação dissertativa no Enem, panorama das competências, como se preparar para a prova de redação. Galera, a primeira coisa importantíssima é a gente saber onde estão os materiais com os quais a gente vai se preparar. Então veja só, ponto importante. A gente tem que trabalhar primeiro com os materiais do próprio INEP, tá bom? As provas anteriores de redação são muito importantes e as cartilhas de redação. Olha, primeiro ponto que merece uma atenção especial aí, primeiro ponto são as provas anteriores. Quando a gente fala de provas anteriores, galera, é o seguinte: existem as provas de 1998 até 2008. Essas provas são interessantes, mas as provas que têm o formato que nós temos no Enem hoje, né, o Enem de 2020, ele tem esse formato a partir de 2009. Então as provas mais interessantes são as de 2009 até hoje. São as mais interessantes. Por quê? Porque foi a partir de 2009 que houve uma grande alteração na estrutura do Enem e no processo de correção das provas, adquirindo esse formato que nós temos hoje. Então, você pode fazer o download das provas de 98 a 2008, catalogar, organizar e treinar os conteúdos, que são praticamente os mesmos. Inclusive, você pode produzir as redações também desse período, não é? Para treinar as questões relacionadas à redação. Mas, reitero, o formato de 2009 em diante é o formato que é corrigido dentro da perspectiva atual, tá bom? Outro ponto importante são as cartilhas de redação. Galera, as cartilhas de redação, elas são uma bússola, um guia. Eu vou até colocar aqui, ó, bússola. Por quê? Porque elas dão um direcionamento muito preciso sobre a própria redação. O que tem nessas cartilhas, Adeildo? Nessas cartilhas você vai encontrar, aqui embaixo eu vou anotar para você, ó. Você vai encontrar a análise das competências. Você vai encontrar redações, nota 1000, redações nota 1000 analisadas. Então, esse ponto aqui é muito importante. As cartilhas disponíveis no site do INEP, para nós, são as cartilhas de 2017, 2018 e 2000. Deixa eu apagar esse 8 aqui, ficou muito estranho.
2018 e 2019. Por que essas três apenas? Porque foi a partir de 2017 que esse trabalho com a construção das cartilhas se iniciou. E por que até 2019? Porque todo Enem traz as cartilhas elaboradas a partir das redações do ano anterior. Então a galera que fez vestibular do Enem, vestibular não, a galera que fez o Enem 2020 analisou nas cartilhas as redações do Enem 2019. Então você que vai fazer o Enem 2021 vai receber a cartilha de 2020, a cartilha com as redações de 2020. Essas redações analisadas são muito importantes, porque, veja, são alunos que tiraram nota 1000. As redações, elas estão ali detalhadamente analisadas e avaliadas, com pareceres muito completos sobre a estrutura da redação. Então vale muito a pena você imprimir essas redações com as suas respectivas correções e utilizar isso como modelo a ser seguido. Não é para fazer igual, é para entender a estrutura daquelas redações, entender os projetos de texto, entender as estratégias argumentativas e fazer igual, beleza? Essa é a ideia. Então, começando a estudar, estude pelos materiais que o INEP disponibiliza. Outro ponto importante. Esse é o endereço do novo INEP, tá bom? Vou deixar aqui, você pode anotar, tá? Nesse endereço você vai encontrar todos os materiais. Você vai encontrar provas, você vai encontrar as matrizes de correção, você vai encontrar as cartilhas de redação, certo? Além de outros documentos, outros tipos de materiais relacionados ao Enem. Beleza? Agora, vamos entender um pouquinho sobre o processo de correção. Veja só, você está lá no Enem fazendo sua prova de redação, beleza? Terminou de fazer a prova, passou a limpo para a folha definitiva. A folha definitiva, se você lembrar direitinho, né, ela tem lá um layout mais ou menos assim, ó. Tem uma partezinha destacável, onde você anota ali nome e vem seus dados, enfim. E tem uma outra parte que traz numa espécie de retângulo, né, as linhas enumeradas de 1 a 30, certo? Que é onde você vai escrever a sua redação definitiva. Pois bem, feita essa redação, produzida essa redação, ela vai ser entregue para os fiscais. Os fiscais vão encaminhar para a sede de correção das redações. E aí o que acontece? Essa redação ela vai para um scanner. É exatamente essa parte aqui, ó, que é escaneada. Essa parte aqui, que é escaneada, ela vai alimentar um banco de dados, né? Ela é escaneada e vai para um banco de dados. A partir do momento que todas as redações estão escaneadas e inseridas nesse banco de dados, aí elas são distribuídas para os corretores que estão espalhados aí pelo Brasil e até pelo mundo, viu? Tá bom? Aí esses corretores, de posse das redações, entram no sistema de correção da FGV, né? E o primeiro corretor, ele vai primeiro passar um crivo na redação pelas situações que levam a nota 0. Passadas essas informações, e aí a redação não caiu em nenhuma delas, aí ele vai corrigir as competências, tá bom? Esse corretor, ele vai atribuir uma nota. Então a gente tem aqui uma nota 1, certo? Quando ele grava a nota que dá o ok, essa redação sai da tela dele, uma nova redação aparece. E a redação corrigida, ela vai ser encaminhada para um segundo corretor. Esse segundo corretor não sabe da nota dada à redação que ele recebeu. E nem muito menos qual foi a sequência de correção adotada pelo
pelo corretor anterior, ele não tem informação nenhuma, tá bom? Então, esse segundo corretor, o que ele faz? Ele também passa a redação pelo crivo das situações que levam a nota 0, e se a redação passar por aqui, ele vai corrigir as competências. E ele vai dar uma nota, que para o sistema será uma nota 2. Pois bem, se essas notas não forem muito discrepantes, aí é a partir delas que se constrói uma média e a nota da redação, junto com a redação, vai para o sistema. Mas se forem muito discrepantes, aí entra um terceiro corretor. Esse terceiro corretor vai fazer a mesma coisa. Ele vai passar pelas situações que levam a nota 0, e aí depois ele vai corrigir as competências, atribuindo uma nota, que para o sistema será uma nota 3. E aí o que acontece? A nota que estiver mais fora do contexto é descartada, e as outras duas notas serão utilizadas para estabelecer o parâmetro para a nota final da redação que vai para o sistema. Então, isso tudo aqui, galera, para quê? Para garantir a vocês uma correção técnica, uma correção objetiva, com o mínimo de subjetividade por parte do corretor. A gente não pode eliminar totalmente a subjetividade, porque a subjetividade faz parte do processo de correção, mas os treinamentos que são dados para os corretores, bem como o próprio sistema de correção, permite a amplitude da técnica e a amplitude da objetividade nesse processo de correção. Beleza? Então veja só. Diante disso, a gente vai para uma outra informação, que é essa daqui, referente às matrizes de referência da redação. Essas matrizes de referência estão distribuídas em 5 competências. E aí, uma curiosidade. A competência 1, 3, 4 e 5, vem aqui, vou colocar 1, 3, 4 e 5. Essas competências, elas têm um nivelamento que vão do nível 0 ao nível 5. Isso significa que as notas vão variar, nesse caso, de 0 a 200, numa espécie de PA de razão 40. Então 0, 40, 80, 120, 160, 200. Agora, a curiosidade está relacionada a essa competência bem aqui, a competência 2. A competência 2, ela não é nivelada de 0 a 5. A competência 2 é nivelada do nível 1 ao nível 5. Ou seja, ela já começa com 40 pontos e vai até 200. Por que ela é diferente das outras? Porque ela é mais importante, Adeildo? Não, galera, não é por isso não. Sabe aquelas situações que eu falei ainda há pouco? As situações que levam a nota 0? Pois é, a primeira delas é a que a gente chama de FEA, Formas Elementares de Anulação da Redação. A segunda é a cópia. Se você copiou os textos de apoio da apostila para fazer redação, você vai ter redação zerada. A terceira e a quarta têm relação direta com a competência 2. Por quê? Porque a terceira é a fuga do tema e a quarta é a fuga do tipo textual. Então, se a gente vai analisar daqui a pouquinho a competência 2, você vai entender esse aspecto aqui, a fuga do tema e a fuga do tipo textual como elementos que levam a nota 0 e que, portanto, como tem relação direta com a competência 2, né, o 0 da competência 2 seria, na verdade, o 0 de uma dessas situações, tá? Seria, portanto, o 0 da prova. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso.
ok? Arildo, e qual é a quinta forma, a quinta situação que leva a nota 0? A quinta situação é um conjunto de situações que nós chamamos de PDs, partes desconectadas. Tá? Isso aqui é para uma outra aula. Então, falando agora das competências, aqui está a primeira competência: demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí, eu tenho essa palavra, que é uma palavra-chave, domínio, tá bom? E essa outra, modalidade escrita formal. Veja, esses domínios aqui serão nivelados, tá bom? Eu vou ter um domínio inexistente praticamente, certo? Inexistente. Há um domínio excelente, certo? Um domínio inexistente a um domínio excelente. E no meio disso aqui eu tenho um escalonamento, certo? Eu tenho um nivelamento. E é por isso que acontece aí, ó, o nível 0, o nível 1, o nível 2, nível 3, nível 4 e o nível 5, tá bom? Então, esse nível de domínio. E por que modalidade escrita formal? Porque a situação, galera, a situação de comunicação, olha só, de comunicação da prova de redação do Enem, é formal. Então, você vai ter que adequar o nível de linguagem a essa situação, portanto, usando um nível de linguagem também formal. E aí, o que é importante? Conceitos importantes referentes a essa competência são os problemas de construção sintática que são analisados. Fundamentalmente, são dois: o truncamento e a justaposição. Entenda aí truncamento como a ruptura, a quebra de alguma coisa. A justaposição, o posicionamento paralelo de coisas. A grosso modo seria o seguinte: o que é o truncamento? É quando você quebra uma estrutura de frase. É quando você separa o que deveria estar junto. Você coloca um ponto, uma vírgula, separando elementos que obrigatoriamente deveriam estar unidos. E o que é justaposição? É o contrário. É quando você junta o que deveria estar separado. Entende? É quando você deveria usar a vírgula ou o ponto e você não usa nenhum dos dois. E aí os elementos se unem dentro de uma estrutura de frase, por exemplo, que torna muitas vezes o entendimento incompreensível. Além dos problemas de construção sintática, o outro ponto importante aqui analisado são os desvios. Que desvios? Desvios de convenções da escrita. Que são esses desvios de convenções da escrita, David? São, por exemplo, os erros de grafia, a acentuação mal feita, o emprego de maiúsculas e minúsculas indiscriminadamente, o uso do hífen inadequado na hora que você vai mudar de linha, que é na translineação. Essas são situações da convenção, de convenções da escrita que vão ser analisadas, tá bom? Tem também os desvios gramaticais. Os desvios gramaticais vão observar, por exemplo, se você faz corretamente a concordância verbal e nominal, a regência verbal e nominal, se você faz corretamente o uso da crase, o emprego de pronomes, se você faz a pontuação corretamente, usa vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto, corretamente, aspas, se for o caso, tá bom? Aí tem também, então falamos aqui de convenção da escrita, falamos aqui de desvios gramaticais, agora de escolha de registro. Veja, esse tipo de desvio vai avaliar
o quanto você consegue aplicar o nível formal, né, da língua portuguesa, o nível culto, padrão culto da língua portuguesa. Estamos falando de variante linguística. E aí, as variantes coloquiais, as variantes vulgares, as variantes grupais, que muitas vezes são impregnadas de gírias, elas não são bem-vindas na hora da produção desse texto. Por quê? Porque estamos diante de uma situação de comunicação formal. Por isso, exigindo, portanto, o emprego do nível de linguagem formal. Tá? E por último, temos aí os desvios de escolha vocabular. Esses desvios de escolha vocabular vão avaliar, por exemplo, o emprego do léxico por parte do aluno. Léxico, não sei o que é isso, Deildo. Ó, pensa comigo. Imagina aí o conjunto de todas as palavras, expressões e significados que você conhece. Isso é o teu léxico. Então, quando alguém mobiliza uma série de palavras, expressões e sentidos, significados para compor o texto, a gente vai avaliar a qualidade desses elementos mobilizados, tá bom? Se a linguagem está adequada, se o vocabulário está adequado à situação de comunicação, se as palavras empregadas traduzem uma diversidade vocabular, se elas são precisas na construção do pensamento, tudo isso vai ser avaliado, tá bom? A competência seguinte é a competência 2. E a competência 2 é aquela que eu havia falado. Galera, essa competência, olha só, preste atenção. Ela se divide em 3 partes. Compreender a proposta de redação é uma. Bem aqui é a primeira parte. E aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, aí aqui é a segunda. Para desenvolver o tema. Aí aqui é a terceira, ó, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então essa aqui é a terceira parte que é analisada na competência 2. Aí você vai entender agora aquilo que eu havia falado. Ó, compreender a proposta de redação. Esse compreender a proposta vai analisar, por exemplo, se você vai fazer uma análise completa do tema, se você vai fazer uma análise parcial do tema ou se você fugiu do tema. Então, fugir do tema, que seria 0 na competência, você viu que as situações que levam a nota 0 traz uma delas ali, traz essa mesma situação, a fuga do tema. Portanto, o 0 na competência 2 significa, na verdade, 0 na prova. O 0 na competência 2 significa, na verdade, 0 na prova. Quer ver outro exemplo? Olha, dentro dos limites estruturais, então há limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, se eu escrever outro tipo de texto, se eu escrever um texto narrativo, se eu escrever um texto descritivo, se eu escrever um texto dissertativo expositivo, onde eu não opino, só informo, eu vou ter como consequência a fuga da tipologia textual. E aí eu vou ter 0 na competência. Só que o 0 da competência, nesse caso, é 0 na redação. Então, por isso, a competência 2, agora ficou mais claro para você, a competência 2, ela é nivelada, vamos lá, do nível 1, passando pelo nível 2, nível 3, nível 4, vamos fazer igualzinho aqui, né? Nível 4 e chega ao nível 5. Respectivamente, vou colocar aqui em cima, ó, nível 1, 40 pontos, nível 2, 80 pontos, nível 3, 120 pontos, nível 4, 160 pontos e nível 5 seriam os 200 pontos. Agora, quais são os conceitos importantes aí, né?
Olha aqui na tela comigo, ó, os conceitos importantes. Tangenciamento do tema. O que é o tangenciamento do tema, Deildo? É uma fuga, mas é uma fuga parcial. Tá? É uma fuga parcial. Veja, todo o tema do Enem é dado na forma de frase temática. E essa frase temática, ela traz palavras-chave. De modo geral, são 3 palavras-chave, de modo geral. Às vezes tem 2. Aí o que acontece? Você deve abordar essas palavras-chave obrigatoriamente na análise que você vai fazer da situação temática. Se você aborda 2, você não fez uma abordagem completa, fez uma abordagem incompleta, parcial. E é nesse momento que a gente avalia o tangenciamento. Existem tangenciamentos muito mais severos e tangenciamentos menos severos, o que vai implicar a qualidade da nota. Agora, o que seria um tangenciamento? Seria tocar em um dos aspectos, ou 2 deles, se forem 3, por exemplo. Tá? Isso não é fuga total. Fuga total é você falar de outra coisa, interpretar o tema totalmente de forma equivocada e falar sobre outros aspectos que não aqueles que estão ali na frase temática. Beleza? Outro conceito importante é o tipo textual. E aí eu chamo a atenção para todos vocês para o seguinte: lá no meu canal, para quem está assistindo esse vídeo aqui no Instagram, lá no meu canal no YouTube, eu tenho uma sequência, um mini curso, na verdade, de dissertação, um mini curso introdutório, teorias sobre dissertação. Eu falo sobre conceito de dissertação, tipos de dissertação, características da dissertação, estrutura da dissertação, e aí eu convido você a assistir a esse vídeo. Ele está no finalzinho. Agora você que está aqui no YouTube assistindo ao vídeo, aqui em cima, ó, tá aqui no card, você pode acessar a playlist com esse mini curso, e lá no final dessa aula eu também vou colocar o acesso lá diretamente à aula para você, tá bom? Tipo textual é o gênero solicitado, o gênero textual solicitado, com a apresentação de suas partes e seus elementos obrigatórios. E nesse caso aí, galera, os elementos obrigatórios e as partes. Veja, que partes, Adeildo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Partes. Tá bom? E elementos? Ora, os elementos obrigatórios de um texto dissertativo argumentativo. Quais são eles? Opiniões e argumentos. Beleza? São os elementos obrigatórios. O outro ponto importante da competência 2 é o repertório. E o repertório tem a ver com isso aqui, galera. Ó, presta atenção. Com isso aqui, ó, vou destacar uma outra cor, tá? Ó, aplicar conhecimentos das várias áreas, aliás, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. É isso aqui. Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Adildo, eu não entendi. Você vai entender agora, preste atenção. Você estuda história, estuda geografia, estuda filosofia, estuda biologia, você estuda física, matemática, literatura, artes, você estuda língua portuguesa, você estuda sociologia, geografia, enfim, você estuda as áreas humanas, as áreas exatas, as ciências naturais. Então, quando você apresenta informações que vêm dessas áreas, você está apresentando um repertório legitimado por essas áreas. Você pode citar, por exemplo, informações da biologia, ou você pode citar um biólogo. Você pode citar informações da filosofia ou informações de um filósofo. E quando isso acontece,
você está demonstrando conhecimento do repertório. Aliás, perdão, conhecimento da área, conhecimento que advém de uma área específica. Então, ao apresentar esses conceitos, citações, informações advindas de uma área, você está apresentando, portanto, um repertório legitimado por essa área. Agora, existem situações um pouco mais complexas. Por exemplo, a gente vai avaliar, deixa eu destacar aqui de amarelo, voltando para o amarelo, a gente vai destacar a origem do repertório. Para avaliar a qualidade do repertório, a gente vai avaliar a origem, né? Mensura a origem. Aí, essa origem, o que acontece? Às vezes, você está escrevendo sobre um tema que sabe muito pouca coisa sobre ele. E você termina baseando todas as informações do seu texto nos textos de apoio. E aí, o que acontece? A nota vai ser baixa. Não vai ser zerada, mas você baixa. Ah, mas eu copiei? Não, você não copia, não é copiar. É você, por exemplo, ler aquelas informações e, de repente, parafrasear essas informações. Escrever com suas palavras. Então, o repertório nessa hora vai ser chamado de repertório repertório limitado aos textos de apoio. Agora, existe uma outra situação. É aquela em que você lê os textos de apoio, mas você não reescreve aquelas informações. Você constrói novas informações. É como se fossem as suas interpretações daquelas informações. Nesse caso, o seu repertório vai ser chamado de um repertório baseado nos textos de apoio. Veja, limitado é quando você se prende àquelas informações e não consegue sair delas. Baseado, você parte daquelas informações e vai para outras construídas por você. Mas ainda não é um repertório legitimado. Por que não? Porque essas interpretações que você faz, muitas vezes, não são justificadas pelas áreas do conhecimento, nem pelos representantes dessas áreas. Aí não é um repertório legitimado. Isso vai ter uma nota zerada, Deido? Não, vai ter uma nota baixa, mas zerada não. Os melhores repertórios são sempre os repertórios legitimados. Agora, a gente também vai avaliar, além do aspecto da legitimação, a gente vai avaliar a pertinência desse repertório. E o que é essa pertinência? Veja, sabe aquelas palavras-chave? Então, esse repertório que você mobilizou, ele vai abordar que aspecto do tema? Ou seja, qual palavra-chave ele está explorando? Então, no momento em que ele explora a palavra-chave, uma das palavras-chave, perdão, você está apresentando um repertório que, além de legitimado, é pertinente. Beleza? Agora, olha só, presta atenção nesse ponto aqui importante. Eu não destaquei, vou destacar agora, porque agora que é a hora de destacar. Vou destacar de verde. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Isso aqui é repertório. Agora, para quê? Olha aqui uma finalidade, para desenvolver o tema. Isso aqui é uma finalidade. Para desenvolver o tema. Então, presta atenção. Quando a gente fala aqui dessa última parte, uso, a gente está se referindo, galera, a gente está se referindo exatamente a quê? A gente está se referindo ao fato de esse repertório que você mobilizou, além de ser legitimado, ser pertinente, se ele foi utilizado para aquela finalidade, para aquele propósito, para defender o seu ponto de vista. Se não foi uma mera informação, ou se foi uma informação passada por você para realizar aquele objetivo, aquele propósito, defender o seu ponto de vista. Beleza? Nesse sentido, a análise da competência 2 é uma das análises mais complexas, porque ela, a um só tempo, ela vai dar conta de 3 aspectos super importantes. Beleza? Então, galera, olha só. Aí, nesse momento, a gente encerra a aula, essa primeira parte
da análise e das competências, a gente encerra aqui. A nossa próxima aula a gente vai tratar, como eu havia falado no início, das outras 3 competências. E aí, ao final das 2, você vai ter essa visão geral, essa visão panorâmica que eu estou propondo lá no começo da aula 1, que é esta que nós estamos finalizando agora. Beleza? Então aquele abraço a todos, fiquem ligados na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.